Isso aqui eu não posso deixar de comentar com os irmãos. Vocês viram que aí no livro, na lição, esse termo epístolas pastorais está escrito em negrito e em aspas? Por quê? Vocês sabem o que são epístolas pastorais? Cartas pastorais? Essas cartas foram denominadas dessa forma dentro da igreja muito tardiamente. Somente 1200 anos depois que Paulo havia escrito essas cartas. Elas foram denominadas cartas pastorais por Tomás de Aquino. Essas cartas que foram endereçadas a Timóteo e a Tito são cartas que têm um tom, um foco diferente das demais cartas que Paulo escreveu. Das cartas que Paulo endereçou, cada uma tinha uma tonalidade. Tinham cartas com um tema, um foco de doutrina, outras cartas com um tom de exortação, outras cartas com foco cristológico. Mas estas cartas endereçadas a Timóteo e a Tito são cartas pastorais, porque são cartas direcionadas a pastores. Tito e Timóteo. Essas cartas pastorais são endereçadas a pastores jovens. Um pastor que ele tem conhecimento, um pastor Paulo, que é um pastor experiente, que é um pastor que tem visão, ele está direcionando essas cartas pastorais para os pastores mais novos, orientando e posicionando Timóteo e Tito para o quê? Para como fazer, para como conduzir a igreja. Então essas cartas pastorais, elas recebem este nome exatamente porque Paulo, quando ele as escreve, ele está percebendo a necessidade de quê? De passar o seu bastão. Essa primeira carta de Timóteo, ela foi escrita entre a primeira e a segunda prisão de Paulo. Olha que interessante da visão. Não, essas cartas vocês não encontram na Bíblia que elas foram escritas no momento da primeira prisão de Paulo e nem da sua segunda. Ela foi escrita, a primeira carta de Timóteo, no momento em que Paulo é solto da primeira prisão e no momento que antecede a segunda. Cartas pastorais nesse sentido, orientando Timóteo e Tito. Vocês são jovens, mas foram escolhidos, precisam de ter o que? Sabedoria para conduzir o povo, sabedoria para reconhecer os falsos profetas.